Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. E dessa vez temos um único tema hoje, porque estamos chegando no final de ano e muita gente se pergunta, afinal de contas, 2016, calma aí, 2026, meu Deus do céu, eu viajei no tempo a pré-pandemia. Você tá bem? Você tá legal? Rafael, fica quieto que eu não te apresentei ainda. Meu nome é Andrei Fernandes. Opa. E hoje vamos falar sobre o futuro. E para me ajudar, temos aqui meu companheiro de aventuras, Rafa Jacaúna. Tô vendo no seu futuro que você vai ser um fudido. Mas isso não precisa nem ver para o futuro Isso, nenhum, né? Isso acertou uma galera aí no chat. Com certeza. Inclusive de gente que tá gravando aqui nesse momento, inclusive, né? 2 deles. Que isso? Que absurdo. Que absurdo. Gente, porque hoje vamos falar dos maiores videntes, das maiores profecias, dos médiuns, né? Aquelas pessoas que falam que conseguem prever, tem essa mediunidade, o pessoal fala aí, os kardecistas, né? Tudo é mediunidade, né? Essa coisa da clarividência, né? De você, não é projetar, mas de você receber, né? Você tá sendo um rádio ali, antena de rádio, em que você tá recebendo ali as imagens, às vezes os sons. Você recebe lapsos do futuro. Será que isso existe? A gente vai dar uma olhada através da história, vai relembrar, inclusive, outros Mundo Freaks que gravamos sobre. E vamos ter aqui uma pauta que vai ser quentíssima, Rafael Jacaúna. Correto? Pauta quente? Pauta quente? Olha, eu gosto muito de falar sobre isso. Como comentei na edição passada, todo final de ano e começo do ano, eu sempre paro na live para ver as previsões do passado e do futuro. Porque as previsões do passado é para confirmar que ninguém acerta nada, e as do futuro é para só criar expectativas à toa no público, porque a gente gosta desse lance de previsão do futuro. E eu falando assim, eu tô parecendo até cético, mas é que eu não sou cético sobre. Eu até acredito, tenho amigos que preveem o futuro, inclusive. Mas eu não acredito que videntes que fazem vidência no TikTok, internet, programa do fulano de tal, do canal fulano sei lá do que, conseguem prever futuro do mundo. Conseguem prever futuro de alguém que mora, que ele não tem nenhum tipo de contato energético. Não acredito nisso. Então, essa galera que fica fazendo essas previsões que vamos comentar aqui ao longo do programa, eu não acredito na grande maioria. Agora, se você for com um vidente, sei lá, que trocar energia contigo, segurar na tua mão, ou então mesmo se concentre, que tem todo um ritual, talvez role. Agora, esse negócio de, eu vou prever a Terceira Guerra Mundial, vou prever que o artista e o ciclano vão morrer, não cola, não rola, não acredito nisso não. Perfeito. Assim, Rafael fala que não é cético, mas a gente está aqui. Mas esse vai ser um episódio, mais um exemplo, em que Rafael é cético e eu virei believer, hein? Será que eu virei? Será? Vamos falar sobre profecias, Rafael Jacaúna? Vamos, adoro. Vamos aqui, já ligar nossa musiquinha, porque agora entramos no terreno dos mistérios. Afinal de contas, Rafael Jacaúna, você já previu o futuro? Já. Eu tenho aqui, um tarô aqui comigo. Olha! Aquele tarô que esse tarô eu já comprei tem uns 3 anos já. Eu comprei ele e um baralho cigano pra ficar aprendendo, pra testando. Eu estudei um tempo. Eu gosto, acho legal. E foi R$15 na época, hoje em dia tá uns R$20 um baralho desse. E serve muito para você aprender mesmo, para você fazer o básico. E eu gosto de brincar de tarô porque quando sai um resultado positivo, te dá um quentinho no coração. Quando sai um resultado negativo, eu ignoro porque essa porra não funciona. Então, é assim que funciona a minha mente, entendeu? Cara, eu fiz um atendimento de tarô essa última semana que passou. E, cara, é uma péssimo quando você tira, assim, você vê só péssimas notícias. Só que tu tem que falar, né? Tu tem que ser ali, né? A pessoa te contratou, você tem que falar sobre isso, né? Mas geralmente as coisas funcionam dessa forma, né? Eu acho que a previsão do futuro é algo que tem você precisa de um gerenciamento de ansiedade. Até mesmo quando você vai nos filmes, por exemplo, sei lá, pegar o exemplo mais exagerado que a gente tem aí na ficção, Premonição. Pô, aquilo ali é ansiedade. Tudo bem que o tema, né, do filme, né, que é a morte, né? Mas não precisa ser morte, né? Qualquer tipo de situação um pouco mais negativa, porque a gente não sai de casa para perder, né?
A gente não sai de casa para terminar relacionamento, a gente não sai de casa para ser demitido, né? Às vezes sai, às vezes é uma libertação, né? Uma demissão, um término de relacionamento, mas no geral a gente fica muito triste com essas situações, né? Mas são coisas da vida, né? Então, talvez seja melhor ser pego de surpresa. Algumas pessoas talvez prefiram ter um pouco desse spoiler da vida. Para você, então, a ansiedade reina, igual a mim. Não, eu gosto de pegar as previsões do futuro, principalmente a galera da internet, né, desses videntes de internet, porque eu gosto de assistir isso com a galera na live, porque nunca funciona, pô. E aí é assim, eu não vou citar nomes aqui, mas tem aquela vidente loirinha, que é muito famosa no Instagram e no TikTok, aí tem um outro vidente que é o Carlitito, e aí tem um vidente que cara, que é histórico assim. Esse aí tem um nome de miliciano, é foda, mas enfim. Pô, cara, teve um vidente na época da Copa do Mundo, que a gente foi ver, né, porque campeonato, né, ano que vem, Copa do Mundo, que vai ter vidente falando que é campeonato e tal. Sério, esse vidente eu não me lembro o nome dele agora, mas ele basicamente errou 100% do que ele disse. Tudo que ele leu no tarô dele, que era um tarô, inclusive, que tinha ele próprio na foto do tarô. Meu Deus do céu. Ele próprio. Tudo que ele falou deu ao contrário. Ele falou que a Argentina saía na primeira fase da Copa, a Argentina ganhou a Copa, o Brasil chegava na final, o Brasil não chegou na final. Tudo que o cara leu na vidência, deu tudo errado. E eu fiquei impressionado como a pessoa consegue errar tudo. Será que como ele errou tudo é porque ele sabia de tudo? Porque não tem como errar 100% das coisas sem saber de nada. Então eu fiquei muito, muito impressionado. E eu gosto dessa parada da vidência, porque gera uma expectativa. Por exemplo, todo ano, Baba Vanga prevê o futuro. Sim. A coroa já até morreu, tadinha, mas continua ela morreu em 96. Ela morreu em 96, supostamente deixou coisas até o ano 5079, quando ela disse que o ano acaba, se eu não me engano. O mundo acaba. Tudo isso? Mas ela não deixou previsões ano a ano. Ela não deixou previsões anuais. Ela deixou previsões em grupos. Meu irmão, todo ano inventam previsões para a coroa. E uma das previsões que mais me marcou foi que, se eu não me engano, em 2012 ou 2014 ia ter a Terceira Guerra Mundial. Não aconteceu, nitidamente. E em 2023 ia ter a inversão dos polos magnéticos. Essa eu lembro. E não aconteceu, né? E a galera continua ouvindo. Agora, 2025, tá prevendo tudo de novo. A mesma coisa que ela previu em 2024, tá sendo prevista para 2026. Tudo que ela previu para 2025 tá sendo previsto para 2026. A galera nem repara, pô. Não consegue ver um histórico. Então, assim, eu adoro. Eu acho maravilhoso, divertidíssimo. Cara, né? Porque eu vou falar uma coisa um pouco dura aqui. Você tá preparado, Rafael? Você tá preparado, ouvinte? Claro. Eu acho que esse exercício de evidência popular, do populacho, é um exercício de burrice coletiva. Porque o que acontece? Burrice pra mim, ninguém nasce burro. Eu acho que ninguém é burro num estado primário. Somos ignorantes, porque o mais infinito do universo aí é a nossa ignorância, afinal de contas. Mas a burrice, ela é um estado de espírito. A burrice é o chimpanzé que coloca o garfo na tomada pela 10ª vez esperando resultados diferentes. Então, o que eu acho? A galera que cai em papo de previsão anual, essas paradas, falou o cara que faz previsão anual, no Magicano, mas enfim, daqui a pouco eu falo sobre isso. Deixa quieto, eu não queria ofender porque você faz isso, né? Mas assim, pega esses caras super famosos que vai em TV. Cara, a pessoa erra. Mano, não acredita mais nessa pessoa. Vai pra próxima, ou tenta mudar. Porque, porra, bicho. E o problema é que essas pessoas, elas nunca perdem a popularidade. Mesmo a parada não batendo. Eu já contei essa história aqui, eu acho, né? Que eu fiz Operação Prato, podcast lá da Globo, enfim, lá dos ataques ufológicos lá do Pará. E eu entrevistei o Petri, que ele foi o editorista da Globo nos anos 90, que tratava daqueles assuntos sobrenaturais, né, de ET de Varginha, essas paradas assim, e uma coisa que ele arrumava era aquele, não sei se você lembra, no Fantástico tinha aqueles quadros de final do ano, que eles chamavam uns videntes, uns tarólogos, para falar como seria o ano no geral. E aí teve um ano que eles falaram, pô, legal e tal, vamos então, em algum momento eles tiveram um estalo, tiveram um insight, falaram, pô,
Vamos pegar e fazer um complemento nesse final de ano agora, falando do tipo, verificando se as pessoas que previram lá no final do ano anterior, se elas acertaram sobre esse ano. E aí eles perceberam que ninguém acertou porra nenhuma. É exatamente isso que eu faço. E aí eles acabaram com o quadro porque falaram, porra, não faz nem sentido. Porque, porra, quando tu para pra ver, tipo, né? E aí, enfim, também, né, a Globo mudou bastante, a TV brasileira mudou bastante, nos anos 90 para os anos 2000, graças a Deus também, né? E eles, né, se secularizaram, né? Essas coisas mais sobrenaturais foram sendo deixadas de lado. Eu acho que tem maneiras de trabalhar isso legal. Eu não sou contrário a previsões do futuro de maneira ampla, no geral, mas qual é o meu problema? É pegar esses grandes influencers de evidência que claramente erram pra cacete e a galera continuar investida. Eu acho que isso é o chimpanzé com o garfo na tomada. E aí, eu vou te falar uma coisa que eu já comento também com o pessoal. Galera, vai no canal do seu vidente favorito, tá? Vai lá. Vai no canal dele e procura pela data. Meu irmão, a maioria dos videntes, eles deletam os vídeos das previsões que eles fizeram no ano passado. Eles deletam o vídeo fica indisponível. A não ser que eles achem que, se forçar a barra, eles chegam próximo de ter acertado alguma coisa. E, geralmente eles fazem vários pequenos vídeos com várias pequenas previsões. Porque se eles fizerem um vídeo só de 1 hora, de 2 horas, sobre muitas previsões, eles supostamente, se acertarem alguma coisa, eles não querem tirar o vídeo todo. Então eles fazem vários cortes de várias previsões menores, né? Falam ali 15, 20 minutos sobre 2, 3 previsões, e é isso. Cara, eu não consigo achar vídeo quase nenhum de 2025, 2024. Só acho em canais de terceiros, que esses terceiros não tiraram os vídeos. E aí tu vê que ninguém acerta nada. É isso que tu falou. Ninguém acerta porcaria nenhuma. E a galera gosta, e a própria galera do canal fica falando, nossa, você acerta tudo, acertou tal coisa. E tu vai procurar, cadê a fonte desse? A pessoa acertou e não tem fonte. E aí tu fica, tá, acertou aonde? Porque depois que... É aquele lance, né? É tipo o mercado financeiro no Brasil. Erra 95% das coisas. Aí quando acerta 5%, acertei. Sim. Ou então, é que nem a vidente lá, que eu acompanhei o ano inteiro de evidência dela. Ela fez a evidência ano passado do ano todo, de mês a mês, ela falou data, acontecimentos e tal. E aí eu botei no meu Google Agenda, pra ficar me alertando quando tal previsão fosse acontecer. E eu botei umas 6, 7 alertas assim, e nada acontecia, né? E acontece que uma das previsões era assim: Justin Bieber pode se aposentar, pode lançar um novo disco, pode ser preso, pode se mudar, ou pode estar vivendo a vida mais pacata. Eu falei, porra, pode acontecer o quê? Qualquer coisa com o Justin Bieber, pô. Ela falou que pode acontecer tudo. Ele pode ser preso, pode viver a vida pacata, pode se mudar para um local mais seguro, pode lançar um novo álbum. O que ela tá prevendo aqui? Absolutamente nada. E aí tu pode ver, a maioria das previsões são feitas com estudo mínimo. E quando digo mínimo é o seguinte: o vidente deve parar em casa, abrir site de notícia, ver algumas notícias e falar assim, vou prever nessa linha de acontecimento. Por exemplo, ano passado, todo mundo previu que o ano de 2025 ia ser o ano da revelação de coisas pesadas, né? De coisas eróticas ligadas com coisa sexual, de pedo, de um monte de coisa do tipo. Por quê? Porque esse ano ia ser o julgamento do P. Diddy. Aí tinha o lance do Epstein, né? Que já vem numa crescente também, né? Então, mas era principalmente por causa do P. Diddy, que estavam falando que ia cair um monte de artista, que ele ia expor muita gente. Então, os videntes começaram a falar isso. Não aconteceu merda nenhuma disso. Não aconteceu nada. Ele não expôs ninguém grandão do tipo, vida vai, vida vem, acabou. Então, a tendência dos videntes é sempre ler o noticiário e falar assim, o que vai bombar ano que vem? Vai bombar tal coisa. Alguns videntes já erram com mais assertividade, que vai falar, por exemplo, ano passado, teve um vidente, né, o Carlinhos,
que ele falou que ia ter, eu tô falando Carlinhos porque tem uns 8 videntes chamados Carlinhos, né? Então pode ser qualquer um. Ele falou que ia ter um terremoto em São Paulo em 2025, que ia derrubar prédios. 2025 ainda não acabou, mas a chance de um terremoto em São Paulo ser forte o suficiente para derrubar prédios na Avenida Paulista, estou aqui esperando ainda acontecer. Espero que não aconteça, amigos paulistas. Mas o camarada disse isso, que ele viu tragédia. Aí viu tragédia no Rio de Janeiro, que ia cair chuva no Rio de Janeiro e ia morrer muitas pessoas. Todo ano isso acontece. Assim, é foda, é complicado. Por exemplo, a gente tem o nosso podcast da Casa do Lado, que é o podcast esotérico, que é o Magicando, né? Turminha do fundão aí do esoterismo alternativo. E a gente tem uma grande brincadeira que a gente faz anualmente, já tradicional, já desde antes da pandemia, que a gente um dia teve um insight e falou, mano, vamos fazer um episódio de previsões de zoeira? Do tipo, pô, vamos tentar prever e tal, mas, pô, vamos falar que a gente não acredita que a gente consiga fazer previsões muito assim. E eu acho que é uma crença geral ali do pessoal que grava, que realmente, por exemplo, a maioria das pessoas ali tiram oráculos ou pelo menos acreditam em oráculos, né? Mas eu acho que eu não posso falar por todos ali, da crença pessoal, mas é muito difícil você fazer uma previsão que envolva muitas pessoas, ou que tenha alguma questão de zeitgeist coletivo. Vou dar um exemplo, pandemia do Covid. Já escutei pessoas falando, pô, antes assim de acontecer, né, eu tinha recebido uma mensagem tipo, uma parada grande tá aí para acontecer. Geralmente é nesse rolê assim, mas a maioria das pessoas não preveram pandemia. Isso, por exemplo, para mim deveria ser um grande divisor de águas, né? Quer dizer, como é que um cara que prevê de 2019 para 2020 não vai acontecer, tipo, o maior, o evento do século, né? Espero eu, né? Que não aconteça nada tão bizarro quanto, inclusive, nesse século. E aí, Andrei, corroborando o que você está falando, depois de 2021, até esse ano, tá? Toda vez falavam, pandemia, eu tô prevendo que a pandemia vai voltar. Vai vir uma cepa pior, vai vir não sei o que. Todo ano, a partir de 2020... Porque era o papo, né? Muita gente prevêem que a doença vai voltar muito pior. Todo ano, gente. Todo ano. Ia vir pior, ia ser muito pior, muito mais gente ia morrer, que não sei o que. E não aconteceu. E aí, esses mesmos videntes, que eu lembro muito bem, porque eu faço esses programas todo dezembro, todo janeiro, há 5 anos, erram. E eles ficam quietinhos de um ano pro outro. Só prevêem que no outro ano vai ser... ano que vem vai vir. Bem, existem algumas explicações. Assim, por exemplo, aí o ouvinte, por exemplo, vai falar, Andrei, você aí tá dando curso de oráculo, etc e tal, você tem a capacidade de prever o futuro? E eu sempre falo, é algo que eu vou falar, inclusive, no curso de tarô. Tendência não é sentença. O que eu acredito que aconteça, e eu não consigo dar os mecanismos do porquê isso acontece, porque aí vai da crença pessoal de cada um. Eu acho que quando a gente tira um oráculo, por exemplo, existe uma análise de tendência. Dentro dos elementos que estão postos, qual é a possibilidade disso ou daquilo acontecer? Vai ser X, até com uma taxa grande de acerto quando a gente está unitariamente. Eu estou tirando para você, ou eu estou tirando para alguém que contrata o meu serviço, outra pessoa. Eu não tenho problema de acreditar nisso, porque inclusive eu faço esse tipo de trabalho. Mas o coletivo, e aí eu já escutei alguns esotéricos falando, pode soar muito conveniente para quem está me escutando agora, e tudo bem, não é obrigado a acreditar nem nada, né? Que no mundo freak, pelo contrário, a gente quer que você tenha o seu senso crítico e, enfim, questione mesmo. Eu acho que o papel nosso é questionar e tá tudo certo. Mas para mim soou muito, muito interessante que alguns esotéricos, né, mais sérios que eu conheço, falando, para começar, né, o esotérico médium, eles não têm como ponto de partida a materialidade. O que eu quero falar com isso? A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Tem um trabalho, vai ter um dia que vai ter dor de barriga, vai ter um momento que a gente vai começar um namoro, enfim, é o nosso dia a dia aqui. Geralmente, quem não tá no meio, se você é bonzão mesmo, por que você não fica rico? Isso, na maioria das vezes, isso não passa nem pela cabeça de um esotérico médio, porque, no geral, principalmente aqui no Ocidente, né, a perspectiva esotérica, ela é neoplatônica. Isso é, um exemplo é ter essa coisa do mundo perfeito lá do outro lado. Então aqui é um mundo de passagem. Aqui é um mundo em que a gente... Então não adianta. Então toda vez que a gente vai lidar com esses grandes fatos da humanidade, ou desses grandes poderes, essas pessoas geralmente vão falar assim, Andrei,
isso que você está perguntando, isso é muito válido. O que acontece? O mundo espiritual, o mundo astral, seja lá qual for a sua crença, eles têm uma barreira, eles têm umas leis que evita que você se torne um super-homem. Tipo, que você vire o Neo da Matrix. Porque, em teoria, sem essas barreiras, você poderia fazer algumas paradas que você não deveria, né? Que daria muito acesso a coisas que você não deveria acessar. Então, o que acontece? Todas essas paradas existem, só que, por exemplo, você não... Tipo, o cara não vai receber o número da Mega Sena, porque, às vezes, ele tem até capacidade de receber. Só que vai ser embarreirado. Tipo, de lá pra cá, a transmissão vai ser meio cortada. Se você vê que a pessoa tá meio que tendo um ganho injusto ou que não corresponda com a caminhada daquela pessoa, não tô falando no sentido se ela é boazinha ou não. Tipo, às vezes, pro destino daquela pessoa, aquela coisa não é pra acontecer. Não é pra você ficar rico nessa vida, né? Então, geralmente, as pessoas vão ir por esse caminho. Pô, não dá pra você fazer uma grande previsão. Geralmente, você vai ter um lapso, né? Você vai ver, por exemplo, pô, você vai acordar com aquele sonho. Putz, acordei com um negócio de acidente de avião. E tu liga a TV, pô, acidente de avião acabou de acontecer. Então, tirando essas coisas que elas são mais genéricas, é muito difícil você ter alguma coisa que vai te dar uma vantagem com relação às outras pessoas. Se não, galera, tipo, era X-Men. E a galera tava controlando toda a realidade. Só que as coisas não podem funcionar dessa maneira. Porque existem regras, existem leis nesse sentido. É isso que alguns esotéricos acreditam. Agora, para tu ver como eu não sou cético, como eu sou muito believer sobre esse assunto. Eu tenho certeza absoluta que países que gastaram muito dinheiro com isso, e outros que nem gastaram tanto, mas, por exemplo, Estados Unidos e países ali detentores do espólio da União Soviética, inclusive eu vou colocar até a China nesse mercado, porque a China nunca está atrás de nada, possuem grupos de videntes só para trabalhar para o governo, mas eu tenho certeza disso. Certeza. E é aí que tá o ponto. Tem muita diferença, para mim, do clarividente, do vidente, aquela pessoa que dorme e sonha com o futuro, aquela pessoa que se controla, faz uma empunhadura de mão e vê o futuro, aquela pessoa que consegue fazer coisas, sei lá, visão remota. Eu acho que tem isso. E tem uma coisa completamente diferente, que é o tarólogo, o oraculista, alguém que consegue mensurar ali, como você está falando, por cartas, por búzios, por varetas, pelo tamanho das pregas da tua bunda. Eu não sei. Eu acho que é muito diferente. Então, por exemplo, pessoas que têm esse poder, vamos chamar assim, essa habilidade extraordinária de ver o futuro, a clarividência, eu acredito que, a grande maioria delas não gosta disso porque elas não se sentem muito bem, deve ter um custo de energia, de disposição e tal. E uma vez que essas pessoas se revelam, eu acho que os governos fazem essas pessoas trabalharem para elas de forma muito secreta. Essas pessoas não ficam por aí vendendo na internet leitura a 200 conto, sabe? Porra, ela vê o futuro, caralho. Ela tem coisa, ela tem capacidade, mesmo que ela faça isso de forma 100% assertiva, uma vez por mês. Quem descobrir isso vai ter essa pessoa de forma muito, muito além do que ela vai fazer isso na internet. Então eu acredito que tem essas duas coisas bem diferentes. O oraculista é uma coisa, o vidente, tipo o Nostradamus, uma Vavanga, é outra parada. Quem vê o futuro na água, quem vê o futuro no sonho, quem vê o futuro porque tá andando e de repente vê o futuro, é outra linha completamente diferente. E eu acredito que tem gente que faz isso, e os governos, ou autoridades, ou bilionários, sei lá, fazem seleção de gente assim e pagam muito bem pessoas para ficarem muito no particular sobre isso. Eu não acredito que essas pessoas ficam aí vendendo suas habilidades na internet a X, né? Então, desculpa assim, massa sensitiva, acho você muito legal, mas eu acho que suas habilidades não são essa goiabada toda, por exemplo. Vamos voltar um pouco no tempo, Rafael, porque isso aqui não tá nem na pauta, mas eu fiquei interessado em falar sobre isso, porque esse final de semana vai acontecer aí o meu curso de tarô, já faço propaganda sobre ele, mas porque é a última semana que você pode adquirir, e aí eu tava justamente estudando, né, porque eu quero que esse curso ele seja bom para pessoa que não conhece zero sobre esoterismo, ocultismo, e tem muito medo de achar que precisa de um monte de coisa para aprender, e não, é um curso que você já sai
Dali você já sai tirando para o que você quiser. Então, o que acontece? A gente tem que falar da antiguidade. E a antiguidade sempre teve previsão do futuro, né? A gente tá falando, você deu aí essa opinião sobre os governos, etc. Se isso acontece, a gente não sabe, aconteceria secretamente, mas em todos os outros governos do nosso passado, tecnicamente, eles são governos mágicos. O que eu quero falar com isso, né? Mesmo se a gente for para a Europa, a gente tem a Igreja Católica como sendo aquilo que dá o aval do tipo, o rei é um líder espiritual, bélico e nananã, e sempre foi assim, né? Você vai ter sempre aquele cara que vai ser o oráculo de rua, que vai ler no ossinho. Tinha em Roma, por exemplo, não lembro se na Grécia tinha também, uma galera que pegava uma galinha, abria o bucho da galinha e pelas tripinhas da galinha via o futuro da pessoa. Olha que doideira. Né? Obviamente eu acho isso absurdo, né? É algo que dentro do nosso Lightcast não seria permitido dessa forma, né? Mas sempre existiram técnicas para isso, seja para a galera da rua, seja para a galera ali dos grandes centros, né? E uma dessas galeras, por exemplo, eu vou falar aqui, que era o Oráculo de Delfos. Você conhecia, Rafael? Claro, conheci o Oráculo de Delfos na época que eu era mais adolescente, lendo sobre sociedade grega. Eu gosto bastante tenho muita curiosidade sobre a sociedade grega, li muito, fiz faculdade achando que ia estudar muito sobre mitologia grega, não tinha nenhuma matéria de mitologia grega na faculdade, foi uma decepção, mas o Oráculo de Delfos é conhecidíssimo, já relatado em vários filmes. Acredito que da antiguidade acaba sendo o oráculo mais famoso, né? A grande pitonisa. Cara, depende. Um oráculo muito famoso tá na Bíblia, né? Que era aquele camarada que ia no Egito, qual era o nome dele? Não sei o que do Egito, José. José era oráculo, né? Ele sonhava, ele interpretava sonhos, né? Perfeito. Então isso também é uma forma de oráculo. Né? E ele era colado com o faraó. Isso é, o faraó, o governante, tinha o costume de, quando alguém tinha essas habilidades místicas, adicionar a sua corte e trazer para perto de si. Perfeito, perfeito. Bem, para quem não sabe, o Oráculo de Delfos era um oráculo que acontecia de um templo de Apolo na cidade de Delfos, na antiga Grécia, né? Ele não existe mais esse templo. Quer dizer, você consegue até visitar as ruínas e coisas nesse sentido, mas ele funcionou até poucos séculos depois do início da Era Comum. Mas no seu momento de ouro, de auge, você tinha grandes governantes, pessoal da nobreza ia lá para se consultar. O que consistia? Era uma menina, que era a pitonisa, que ela ficava num local ali no templo, onde era uma região que você tinha uma questão vulcânica, que eu não sou geólogo, não vou saber falar exatamente, mas você tinha um vulcão embaixo do lugar, e ele liberava esses gases, que eram gases que quando você inspirava, né, você tinha essa questão meio alucinógena, e você poderia fazer essas previsões. Não era qualquer pessoa que inspirasse esse gás faria previsões, não é isso. Mas aproveitando esse gás, foi construído um templo de Apolo, que é um dos deuses que poderiam prever coisas, né? Porque, né, Apolo, o deus do sol, clareia as coisas, né? Então clareia o futuro aí, né? E você tem várias vertentes da mitologia que explicaria do porquê, né? O que seria esse local, né? Alguns diriam que Apolo derrotou uma espécie de dragão chamada Piton, inclusive, que deu o nome à serpente, né, a cobra, e esse deus, ele foi pro submundo naquela região, e os gases vulcânicos, na verdade, eram os gases de putrefação dessa espécie de dragão que foi derrotada, e, enfim, tem todo esse contexto aí histórico, e o interessante é que ficava a menina ali, né, que era uma sacerdotisa de Apolo, que faria essas previsões. Então você tem, inclusive, em grandes histórias gregas, assim, eu não lembro se o Édipo, acho que era, inclusive, né? Eu não lembro. A maioria delas, eu acho que o Édipo também. Todas essas histórias antigas, todo mundo vai lá em Delfos pra ver o futuro e dar merda. E isso é muito, muito interessante porque outras histórias, como, por exemplo, histórias viajando de um país para outro, histórias de vikings, né, que em outra época, no futuro já, outra região, também tem muitas dessas histórias de ver o futuro vai dar problema. Mas voltando a Delfos aí. Não, perfeito. Mas essa questão é interessante, porque Édipo dá pra gente qual era a visão da antepassado, né, dos gregos, que eles tinham, que era um futuro muito mais fatalista. Você recebia a previsão, e mesmo se você tentasse dissuadir o destino e o futuro,
a sua própria ação de tentar não chegar nele era o que acabava engatilhando o porquê que você chega nele. Quer dizer, Édipo, ele, né, ficou conhecido também por causa da psicologia, né, por essa releitura. É o cara, é o rei, né, ele recebe a profecia que o filho vai destroná-lo, né, vai matá-lo, né, então ele vai, se livra do filho, mas o filho vai lá, cresce, não conhece suas origens, chega na cidade lá do rei e acaba matando ele, casando com a própria mãe, e acaba concretizando ali a profecia. O spoiler aí. Não, acaba concretizando mais ou menos. Tu confundiu um pouco. O Édipo é criança na história. O pai dele é o rei. Não, sim. Eu sei. O Édipo é o filho do rei. Tá. O Édipo é o filho do rei. Perfeito. Se eu falei o contrário, é isso que eu queria dizer, tá, gente? E aí dá pra mostrar pra gente um pouco desse fatalismo grego, que independe do que você tente fazer para evitar aquele futuro, é impossível você fugir. Então o destino, ele está firmado e não há o que fazer, né? Isso vai mudar por causa do cristianismo, né? Quando a gente vai para a Europa, assim, gente, eu não tô falando de China, Índia, isso aí eu não tenho meu estudo aí para saber, né? Mas claramente, provavelmente tinham também suas formas de previsão e tal. Mas o cristianismo, ele mata essa possibilidade um pouco por causa do livre-arbítrio. Porque como você fala que o destino é inexorável e permite que nessa mesma realidade você dê força e poder para esse tal de livre-arbítrio. Porque se o destino ele é inalterável, então quer dizer que as suas escolhas elas são indiferentes. Quer dizer, não é que são indiferentes, mas você está predestinado a fazer as mesmas escolhas. Então não tem uma escolha. Então, aí as pessoas vão lembrar, por exemplo, do oráculo do filme Matrix, né? Naquele diálogo lá, se ele aceita a bala ou não, né? Então tem todo esse tipo, né? O que está projetado. E aí você tem vários filósofos, através da história, que vão tentar conciliar a existência de uma visão em que exista o livre-arbítrio, ele seja importante, em que, ao mesmo tempo, você tenha, assim, uma espécie de destino que só Deus conhece. Ou pelo menos deveria conhecer, inclusive, esse tipo de previsão é proibida pela igreja, inclusive, né? Oráculos, no geral, é algo que vai ser perseguido através da Europa ali da Idade Média e pós também, né? Então isso é muito interessante porque é um debate aí que eu convido os ouvintes a fazer. O que você acredita, ouvinte? A gente tem poder de decisão no nosso destino ou ele já está traçado? Então, questões de oráculo, por exemplo, você vai ter que tomar uma decisão. Se você tirar o futuro de uma pessoa, esse futuro pode ser alterado, se ele pudesse ser alterado, por que a pessoa está vendo? Aí vira realmente só instrumento de ansiedade, né? Se não pode ser alterado, vai acontecer isso aí, agora se vira com essa notícia aí, tenta dormir, né? E eu acho que tem que conciliar. Aí eu acho que dá sempre um roteiro muito bom, porque, por exemplo, quando o pessoal, eu já vi gente falando isso, eu até vou dar um crédito, por exemplo, previsões de Baba Vanga, que ela falou que o mundo, se eu não me engano, gente, era 2014 que teria a Terceira Guerra Mundial. Uhum. E aí, você pode ter uma interpretação da seguinte forma: caraca, a Baba Vanga conseguiu prever tantas coisas fodas, teve várias coisas aí que realmente, se ela previu daquele jeito, aconteceu de uma forma muito parecida, a coroa era braba. E aí, supostamente, acreditando que ela acertou, os governos XYZ se adiantaram e impediram que a guerra acontecesse em 2014. Então, a previsão é feita no primeiro momento para justamente ter um controle. Ter um controle. Aqueles envolvidos conseguirem fazer a alteração. Aí vai mais ou menos que nem o filme lá, Exterminador do Futuro 3, que o filme não é muito bom, mas a ideia é aquilo. Você consegue impedir o fim do mundo na época, de que era 96 lá no filme, mas esse futuro só vai ser adiado, ele só vai ser jogado para posterior, porque ainda irá acontecer, mas como você voltou para interferir, você altera naquela realidade e aquela realidade não acontece. Então, supostamente, você pode dizer isso, não, a Baba Vanga previu a guerra, os países fizeram a leitura, os profetas falaram, caraca, vai acontecer mesmo, a Baba Vanga tá certa. Então aqueles países falaram assim, porra, vai ser uma merda pra gente. Vamos, que tal a gente não fazer nada? E aí acontecem movimentos no mundo que você fala, caraca, aquele país tal invadiu aquela ilha, cadê a reação? Ninguém reagiu. Por quê? Porque alguém falou assim, se reagir, é aí que acontece a Terceira Guerra Mundial. Aí um país, sei lá, a Rússia invade um país tal, a Ucrânia, em 2014, se eu não me engano, e aí ninguém reage. Por quê? Porque viram que era a Terceira Guerra Mundial. E falou, não, deixa essa merda quieta. Será?
Ah, boa leitura, Será? né? Vai ter gente que vai. Será que Jesus puxar não por esse botou a lado. mão na consciência do pessoal? Falou, ô galera, acho que isso aí vai dar ruim, essa porra aí. Será? Entendeu? Pode ser.